Ser humano integral. Módulo 1, parte 5. Dinâmica 7. Disjunções da cúpula e incorporação mediúnica. As disjunções da cúpula, juntamente com o corpo astral, podem explicar um grande número de fenômenos parapsicológicos e psíquicos. O afastamento da cúpula provoca um estado alterado de consciência. Em estado de vigília, com o referido afastamento, pode-se então adquirir durante o fenômeno visão simultânea do plano físico, bem como do plano espiritual, fundindo-os em uma única cena. O fato não se limita à visão, pois pode ocorrer simultaneamente a clareaudiência, entre outros fenômenos mediúnicos. Isso também pode acontecer com os pré-agônicos, ocasionando as chamadas visões no leito de morte. As disjunções maiores da cúpula são responsáveis por fenômenos tais como incorporações mediúnicas, obsessões, possessões e o chamado desdobramento astral, entre outras. A incorporação mediúnica é a atuação de uma entidade espiritual sobre o corpo físico de um médium e ocorre quando a entidade incorpórea se conecta ao médium e passa a se manifestar no corpo físico dele como se fosse o seu. A influência desta entidade incorpórea, ou espírito, pode assumir gradações que aumentam segundo a proximidade da cúpula, juntamente com o corpo astral do espírito, ao mesmo tempo que ocorre o afastamento da cúpula e corpo astral do médium. À medida que a cúpula do espírito se aproxima do corpo físico do médium, ocorre um aumento na interação das linhas de força do campo biomagnético de ambos. Cada vez mais, os pensamentos, sentimentos e sensações do médium vão sendo influenciados pelos do espírito. Com o afastamento da cúpula e corpo astral do médium, a influência do espírito sobre o corpo físico vai aumentando e passa a ser praticamente total quando a cúpula e corpo astral do espírito se superpõem ao corpo físico e modelo organizador biológico do médium. Podemos ainda verificar que, mesmo após a incorporação, a cúpula e o corpo astral do médium se mantêm ligados ao corpo físico pelas linhas de força do campo biomagnético. Dinâmica 8. Reencarnação e regressão a vidas passadas. No modelo do espírito, os registros das experiências ocorridas em vidas pregressas constituem a bagagem evolutiva acumulada pelo ser e ficam armazenadas na cúpula. Essas memórias pregressas inconscientes conservam todos os seus conteúdos de sentimentos e informações que, em condições particulares, podem aflorar ao consciente. No modelo, estas memórias estão armazenadas em camadas na cúpula, e cada uma representa uma encarnação. A camada externa representa a encarnação atual, no tempo presente. As camadas mais internas representam as encarnações pregressas. As separações entre as camadas são os tempos em que o espírito esteve desencarnado e são denominados por Hernani Guimarães Andrade de intermissão. O modelo organizador biológico, MOB,
também possui camadas onde estão armazenadas as experiências e formas biológicas pregressas do ser. Podemos hipoteticamente descrever a camada mais externa deste modelo, imaginando que o espírito reencarnou como mulher. O tempo em que se situa é no final do século XX, e na sua vida temporária está como uma secretária. Na camada anterior, o mesmo espírito animou uma personalidade masculina, estando temporariamente como um operário da Revolução Industrial, entre os séculos XVII e XIX. Na terceira camada, o espírito pode ter encarnado qualquer um destes que estão ao redor de Jesus, no primeiro século de nossa era. Voltando ainda mais no tempo, encontramos este espírito entre os egípcios antigos, estando como um dos remadores do rio Nilo, em um dos séculos 30 até 9 antes de Cristo. Nesta cena está o espírito ainda muito primitivo em sua humanidade, reencarnando como um habitante das cavernas. Podemos também empregar o modelo para o entendimento da regressão de memória a vidas passadas. A técnica denominada cronológica acontece quando a pessoa em regressão sente aparecer sequencialmente em sua memória a lembrança dos fatos ocorridos em tempos pregressos que viveu nesta e em outras vidas passadas. Na regressão denominada cronotópica, a pessoa pode regredir a memória a um tempo passado, diretamente sem recorrer ao sequenciamento das idades. A rememoração vai direto a um local no tempo passado, relacionado ao fato que o terapeuta deseja trabalhar. O inverso ocorre na progressão, quando em encarnações passadas avançamos em direção aos tempos mais recentes. Analogia entre um imã e o ser humano integral. Manifestações dos espíritos, obras póstumas. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Expansão do perispírito para fora do corpo físico. No modelo organizador biológico, esta expansão é mostrada pelo espraiamento das linhas de força do CBM. As sensações advêm do contato perispiritual. As sensações são oriundas das interações do CBM. Corpo físico, corpo vital e corpo astral. Corpo físico, a cúpula e o MOB. Vemos agora as partes do MOB.
notar que a cúpula mais o MOB é igual ao corpo mental ou espírito integral. Mostra a parte do modelo que se situa no nosso espaço tridimensional. As cores são determinadas pelo teor de nossos pensamentos e formam a veste nupcial do indivíduo, relatado nas parábolas de Jesus. As cores determinam as frequências e permitem a troca de informações entre entidades encarnadas ou desencarnadas.